Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Liberação emergencial de vacina contra o coronavírus só vai valer para a aplicação no SUS. São Paulo recebe novo lote de insumos para a produção de 1 milhão de doses. Os jogos da noite pela Libertadores e os 2 gols de Neymar pela Liga dos Campeões. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, as melhores histórias e um só banco. A autorização emergencial para aplicar a vacina contra a Covid-19 só vai valer para a rede pública. Vamos a Brasília com Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Patrícia. A Anvisa divulgou nesta quarta-feira que as vacinas não poderão ser vendidas em clínicas particulares. Somente o SUS poderá aplicar essas doses. A agência reforçou que a autorização de uso emergencial não equivale ao pedido de registro da vacina. Para fazer o uso emergencial, as farmacêuticas vão precisar seguir uma série de critérios que levam em conta os testes e boas práticas na fabricação. Além disso, os testes que precisam estar na fase 3 já aqui no Brasil. O rótulo deve informar que são medicamentos experimentais e as empresas precisam avisar em 24 horas qualquer efeito adverso causado pela vacina. A Anvisa ainda ressaltou que a autorização pode ser suspensa a qualquer momento. Nessa quarta-feira, o ministro da Saúde participou de uma audiência pública no Senado Federal. Eduardo Pazuello falou que o Brasil deve ter 260 milhões de doses da vacina até o fim do ano que vem. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. E no primeiro semestre chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Só aí são 260 milhões de doses. Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a 1, 2, 3 ideias. A maioria fica com números muito pequenos. São Paulo recebe nesta madrugada um lote de 600 litros da Coronavac. O Leandro Stoliar tem os detalhes para a gente. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O material que vai ser usado para produzir as doses da vacina será trazido da China e está previsto para chegar aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta aí de 5h30 da manhã. O Instituto Butantan espera receber nesse carregamento 600 litros de insumos para produzir 1 milhão de doses da Coronavac. 13 mil voluntários participam dessa terceira fase de testes da vacina no Brasil. Os documentos para liberar o medicamento foram entregues à Agência Nacional de Vigilância Sanitária em outubro. Técnicos da Anvisa estão na China realizando vistorias para verificar como é produzido esse medicamento. O acordo entre Brasil e China prevê a produção de 46 milhões de doses da vacina até 2021. Patrícia. Bom descanso, Leandro. O aumento de casos de Covid-19 fez com que metade do estado de Minas Gerais retomasse medidas de restrição. E a Virgínia Nalon tem as informações para a gente. O que motivou essa decisão? Virgínia, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. A alta de 27% no índice de contaminação na última semana fez com que 7 macro-regiões voltassem para a fase amarela. Outras 4 foram para a fase vermelha, a mais restritiva. O governo permite, na fase amarela, o funcionamento de salões de beleza, academias, restaurantes com horário reduzido e também a capacidade limitada. Já na vermelha, só é autorizado o funcionamento de serviços essenciais, como supermercados, farmácias e bancos. Segundo o Ministério da Saúde, Minas tem até o momento 424 mil casos de Covid-19 e 10.121 mortes causadas pela doença. Patrícia. Obrigada, Virgínia.
Os casos de Covid-19 no continente americano aumentaram quase 30% em novembro em relação a outubro. Só em novembro, mais de 6 milhões de novos casos foram reportados nas Américas. A América do Norte bateu recordes diários de casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. As internações nos Estados Unidos estão no nível mais alto desde o início da pandemia. E ainda nos Estados Unidos, redefiniram o tempo de isolamento de uma pessoa com suspeita de exposição ao novo coronavírus. A correspondente Luciana Camargo tem os detalhes. Para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, quem ficou perto de alguém infectado precisa ficar pelo menos 10 dias em isolamento. E se a pessoa fizer um teste e der negativo, o tempo cai para 7 dias. Em Nova York, a esperança é que a vacina chegue até o final do mês. O governador Andrew Cuomo disse nesta quarta-feira que o estado espera receber 170 mil doses da farmacêutica Pfizer até o dia 15. A empresa ainda precisa de autorização federal para o uso em caráter de emergência. Enquanto isso, o chefe do Centro de Controles pediu para que os americanos levem a sério as medidas de prevenção, como o uso de máscara e distanciamento físico. Patrícia. Obrigada, Luciana. Portugal vai anunciar nesta quinta a estratégia de vacinação contra o coronavírus. O país espera receber em janeiro as doses da farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech. A aposta é que a entrega ocorra 3 dias depois da aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. Portugal já tem contratos para comprar 22 milhões de doses de vacinas. Portugal também é o próximo país da Europa a mudar as regras de isolamento social. Nesta quarta foi a vez do Reino Unido. Os detalhes com a correspondente Ana Paula Gomes. O Reino Unido viveu nesta quarta-feira o último dia de confinamento total no país. A partir de agora, as restrições acontecem de acordo com cada região e a taxa de contágio desse local. Medida adotada em outros países aqui da Europa, como é o caso de Portugal. Portugal vai para o próximo fim de semana aí de feriado prolongado, de mais um fim de semana de restrições de circulação entre os distritos e também fechamento do comércio a partir da 1 da tarde. Mas no sábado, o primeiro-ministro português deve anunciar um relaxamento das restrições no Natal, permitindo reuniões de família. Mas as festas e comemorações no Ano Novo devem ser proibidas para evitar aglomerações. De Lisboa, Ana Paula Gomes. A polícia do Pará montou barreiras para tentar prender a quadrilha que aterrorizou a cidade de Cametá durante um roubo a banco. O Guilherme Mendes tem as informações para a gente, né, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Patrícia. A rua aqui em frente à agência bancária foi liberada agora há pouco, mas o banco continua isolado pelos agentes federais. A Polícia Militar montou barreiras nas estradas rurais em um raio de 150 quilômetros daqui de Cametá. Uma grande operação envolvendo policiais civis e militares percorre estradas à procura dos assaltantes. 2 helicópteros também são usados para sobrevoar a região. A polícia acredita que os assaltantes ainda estejam escondidos na floresta. Durante a ação dos criminosos, um refém foi morto. O corpo dele ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal, mas o velório dele está marcado para amanhã à tarde. Patrícia. Obrigada, Guilherme. Alfredo Chaves, no sul do Espírito Santo, ficou debaixo d'água nesta quarta. O temporal que atingiu a cidade fez córregos de bairros da periferia transbordarem. Nesta rua, o pavimento se soltou com a intensidade da chuva. A previsão é de mais chuvas nesta quinta-feira. Chuvas das fortes também foi em Juiz de Fora, viu, Minas Gerais. Ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. A água invadiu casas e diversos carros ficaram quase submersos. Algumas árvores caíram sobre veículos, mas ninguém se feriu. Já em São Paulo foram divulgadas novas imagens do socorro à família atingida por uma árvore durante um temporal. Ana Paula e Sérgio levavam um dos filhos ao médico quando tudo aconteceu. A motorista foi enterrada nesta quarta. Tinha um carro na frente, o carro passou, nós estamos passando, a árvore caiu. Sérgio e os 2 filhos sobreviveram ao impacto da árvore de 1 tonelada. Vizinhos viram tudo e ajudaram no socorro. Ai, gente, tem alguém lá dentro? Meu Deus do céu! Logo liguei para o bombeiro e em seguida vi a criança sair pela janela e chamei para que ela entrasse na minha casa.
E ela veio correndo e pediu ajuda. Tia, salve minha família. Pedi para minha filha sair para pedir ajuda, porque era a única que estava solta no carro. Ela foi uma heroína, uma criança de 8 anos, que não sabia que a mãe estava morta. 24 horas depois, equipes da prefeitura ainda trabalhavam na limpeza da área. A árvore ficava dentro de uma escola estadual que já tinha recebido reclamação de vizinhos com medo das condições do tronco e dos galhos. A escola diz ter pedido a retirada da árvore para a prefeitura. A prefeitura, no entanto, afirma que o pedido foi feito para o órgão municipal errado e, por isso, o serviço ainda não tinha sido realizado. Ana Paula e Sérgio eram casados há 21 anos. Tinham ido levar um dos filhos para fazer exames médicos. No caminho, a 10 minutos de casa, foram surpreendidos pelo temporal. Ana Paula morreu na hora. Os filhos, de 8 e 10 anos, não vieram ao enterro da mãe. Para Sérgio, o incidente é mais do que uma fatalidade. Isso acontece porque não tratam das árvores. As árvores não têm culpa. Não adianta colocar cimento no pé da árvore. A árvore não se sustenta com cimento. Bom, gente, não é por acaso que a gente tem aquela impressão, né, de que nunca fez tanto calor. 2020 vai ser um dos anos mais quentes da história. Desde janeiro, a temperatura média da Terra foi cerca de 1,2 grau maior que o período de referência da ONU, de 1850 a 1900. De 2015 para cá, foram os períodos mais quentes já registrados, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou as contas do governador afastado, Wilson Witzel. Vamos falar com Pedro Paulo Filho. Boa noite. Não é contraditório, já que Witzel foi afastado justamente por suspeita de irregularidades nos gastos com a saúde, Pedro? Pois é, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos, mas tem uma explicação. É que essa é uma análise das contas do ano passado. Só no ano que vem é que o Tribunal de Contas e a Assembleia farão uma revisão de tudo que foi gasto em 2020 e aí sim decidirão se aprovam ou reprovam as contas. O balanço dos gastos do Estado em 2019 foi aprovado com 41 votos favoráveis, mas 20 deputados votaram contra e houve uma abstenção. Wilson Witzel está afastado. Bom, nós tivemos aí um probleminha com as informações aí do Pedro Paulo Filho e daqui a pouquinho a gente tenta retomar as informações com ele, tá? E o INSS divulgou o calendário do pagamento de benefícios de todo o ano que vem. Voltamos agora a Brasília com Matheus Scavazini, que vai explicar como é que vai funcionar, né, Matheus? Patrícia, serão 2 calendários, um para quem ganha um salário mínimo e outro para quem recebe mais. Os depósitos dos cerca de 35 milhões de beneficiários vão seguir a sequência de anos anteriores. E as datas são definidas pelo número final do cartão do segurado. Em janeiro, quem recebe um salário mínimo de aposentadoria, pensão ou auxílio vai ter o dinheiro depositado entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Quem ganha mais de um salário mínimo vai receber de 1 a 5 de fevereiro. O calendário está disponível no site do INSS, que é o inss.gov.br. Patrícia. Obrigada, Matheus. A China se transformou no principal parceiro comercial da União Europeia, uma posição que era ocupada até então pelos Estados Unidos. E da Ásia, quem tem as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde aí para você, Silvia. Olá, Patrícia. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Isso ocorreu porque a China conseguiu se recuperar rapidamente da pandemia e movimentou as exportações. Nos primeiros 9 meses do ano, as trocas comerciais com a União Europeia chegaram a mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Os países europeus importaram quase 5% a mais da China do que dos Estados Unidos nesse período. Os chineses também foram responsáveis por 44% das exportações de equipamentos de proteção individual nos primeiros 6 meses de 2020. Patrícia. Obrigada, Silvia. A Boeing realizou nesta quarta-feira o primeiro voo de demonstração com a aeronave 737 MAX. O modelo foi suspenso por 2 anos depois de acidentes que mataram mais de 300 pessoas.
A aeronave transportou 90 jornalistas entre os estados americanos do Texas e Oklahoma. A demonstração acontece semanas antes do primeiro voo comercial do 737 MAX e é parte de um esforço da fabricante de aviões e das companhias aéreas para garantir que o modelo agora é sim seguro. Israel e Bahrein deram mais um passo de reaproximação nesta quarta durante o encontro diplomático em Jerusalém. Um avanço que interessa também aos Estados Unidos. E quem tem os detalhes é a correspondente em Tel Aviv, Bianca Zanini. Israel disse que prevê um acordo comercial entre os dois países que pode ultrapassar R$1 bilhão. São negócios de produtos não militares, incluindo tecnologia, cultura e turismo. Recentemente, depois de anos como inimigos, Israel e Bahrein normalizaram relações com a ajuda dos Estados Unidos. Israel estaria de olho no petróleo e alumínio do novo parceiro, enquanto Bahrein deve importar diamantes e metais usados em produtos químicos. E os dois países dizem estar ansiosos para lançar uma nova rota com voos diretos. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Olha, aqui no Brasil, o Senado aprovou mudança na definição do crime de denunciação caluniosa. Voltamos mais uma vez com Matheus Escavazini, suas informações. Patrícia, esse projeto já passou pela Câmara e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A mudança torna a definição do crime mais específica. A denunciação caluniosa será configurada quando as denúncias falsas levarem à abertura de processos, ações ou investigações policiais contra inocentes. A pena prevista é de 2 a 8 anos e multa. O Senado também aprovou um projeto que suspende até o final do ano a obrigatoriedade do cumprimento de metas para entidades que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde. Com isso, os prestadores recebem os valores previstos em contrato, mesmo sem atingir essa meta. Esse projeto segue para a Câmara dos Deputados. Patrícia. Obrigada, Matheus. Bom descanso aí para você. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Patrícia. Boa noite a você que nos acompanha. No meu tempo de aluno de escola primária, as férias somavam 3 meses: janeiro, fevereiro e julho. Nos outros 9, aprendíamos com professores na sala de aula. Neste desconcertante 2020, as férias só não vão consumir os 365 dias do ano, porque algumas dezenas de horas de ensino à distância mantiveram ocupados os pais, os alunos e, frequentemente, os avós. Ao decidir que as escolas permaneceriam abertas, o governo paulista pareceu render-se a ponderações de pediatras, pedagogos e pais que resistiram à epidemia de medo. Mas não há perigo de melhorar. Diretores e professores resolveram que chegou o momento das férias de verão. Está claro que as promessas de compensar o tempo perdido com aulas adicionais não passam de conversa fiada. Na imensa maioria das escolas, o ensino presencial só será ressuscitado em 2021 e parcialmente. As aulas de reforço serão virtuais e insuficientes. O preço a pagar não será baixo. Daqui a muitos anos, o desempenho da geração Covid continuará a lembrar-nos que durante a pandemia de coronavírus, governantes, pais e professores agiram em parceria para produzir uma fratura na formação intelectual de milhões de pequenos governados, filhos e alunos. Certas fraturas são insanáveis. Os tribunais brasileiros podem ter um modelo totalmente online a partir do ano que vem. É o Juízo 100% Digital, um dos projetos do Conselho Nacional de Justiça. O secretário-geral do CNJ, Walter Schwenkener, explicou como vai funcionar no JR Entrevista. De forma muito sintética e objetiva, estamos diante de um rito, de um processo que vai tramitar exclusivamente de forma virtual. Então, a parte que ajuiza uma ação, ela pode optar por ajuizar essa ação no rito do juízo 100% digital e, a partir de então, as audiências com os juízes serão feitas virtualmente, por videoconferência.
As audiências que antes eram realizadas nos tribunais, naquelas salas, né, serão feitas por vídeo. Os julgamentos, tudo por videoconferência. E o que se espera com essa medida é que haja uma maior celeridade na tramitação dos processos e ainda que isso, lá na frente, possa reduzir o custo de transação do ajuizamento de uma ação. Olha, e só para completar o que disse o Pedro Paulo Filho no Rio de Janeiro, o Tribunal Misto, que julga o pedido de afastamento de Wilson Witzel, vai se reunir na sexta-feira para decidir quais provas serão incluídas e as testemunhas que devem ser ouvidas. E veja a seguir, Neymar comanda a vitória do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. E o Palmeiras goleia time do Equador e avança na Libertadores da América. LeBron James vai continuar no Los Angeles Lakers por mais 2 temporadas. O superastro da NBA prorrogou o contrato nesta quarta-feira. Com o acordo, ele vai aumentar a fortuna em quase 450 milhões de reais e abre caminho para completar pelo menos 20 temporadas no melhor basquete do mundo antes de se aposentar. Em outubro, LeBron conquistou o 4º título da liga pelo Lakers. Já o argentino Messi foi multado em quase R$4 mil, nada aí que faça diferença, né, na conta do craque argentino. O motivo foi a homenagem a Maradona no jogo de domingo. Messi fez um golaço que fechou a vitória contra o Osasuna. Na comemoração, ele tirou a camisa do Barcelona e exibiu uma do Newell's Old Boys. Foi nesse time argentino em que Messi deu os primeiros passos antes de se mudar para a Espanha aos 13 anos. Foi também o penúltimo clube de Maradona. E Neymar brilhou na rodada desta quarta pela Liga dos Campeões da Europa, que teve muitos gols. O artilheiro do dia foi o francês Olivier Giroud. O atacante do Chelsea fez todos os 4 gols da goleada sobre o Sevilha. E olha que o jogo foi na Espanha. Giroud estava tão inspirado que até sofreu o pênalti para fechar o placar. Sevilha 0, Chelsea 4. Os 2 times já estavam classificados para as oitavas. Mesma situação de Barcelona e Juventus no grupo G. O Barça se deu ao luxo de poupar Messi e Filipe Coutinho e mesmo assim venceu o Ferencváros da Hungria. Griezmann, Bright White e Dembélé de pênalti fizeram os gols da vitória por 3-0 em Budapeste. O Juventus saiu na frente do Dinamo de Kiev com Chiesa de cabeça. Após o cruzamento, Cristiano Ronaldo fez o segundo. O português chegou a 750 gols na carreira. E Morata fechou o placar em Turim. Foi a primeira vez na história da Liga dos Campeões que um jogo foi apitado por uma mulher, a francesa Stéphanie Frappart. Quem também garantiu vaga nas oitavas foi o Borussia Dortmund, que empatou com a Lazio. Rafael Guerreiro fez o gol do time alemão. Ele tem nome brasileiro, mas é descendente de português e nasceu na França. Os italianos empataram no segundo tempo com Immobile cobrando pênalti e precisam de um novo empate na próxima rodada para avançar. Manchester United e Paris Saint-Germain fizeram o jogo mais esperado do dia. Neymar abriu o placar logo aos 5 minutos. Os ingleses empataram com Rashford, que contou com o desvio da zaga. O PSG voltou a ficar na frente com outro gol brasileiro. Após o escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Marquinhos. No final do jogo, Neymar iniciou a jogada de contra-ataque que resultou no terceiro gol. Final, Manchester United 1, PSG 3. Manchester, Barcelona e Leipzig estão com 9 pontos e vão decidir quem se classifica na última rodada do grupo. Pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Corinthians empataram sem gols no Castelão. O jogo foi antecipado da rodada de fim de semana. E pela Libertadores, o Internacional perdeu em casa para o Boca Juniors. E o Palmeiras, que podia perder, não quis saber da vantagem, viu? E goleou o Delfim do Equador. O time paulista não deu chances ao adversário. Patrick de Paula abriu o placar logo no primeiro tempo com um golaço de fora da área. O Palmeiras ampliou logo aos 3 minutos do segundo tempo com Gabriel Veron. E foi dele o cruzamento para William fazer o terceiro do Verdão. Em noite inspirada, Veron ainda marcou o 4º e foi um golaço. Danilo ainda teve tempo de fazer o 5º e fechar o placar. Palmeiras 5, Delfim do Equador 0. Em Porto Alegre, o Internacional recebeu o Boca Juniors. Sálvio rolou a bola para Carlitos Teves fazer o único gol do jogo.
O Inter terá que vencer o Boca na Argentina para se classificar. Bom, e essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.